Esse vídeo aqui é pra você que tá meio perdidão ou perdidona aí na vida, tá falando assim, você se sente meio sem chão, né? E diz coisas do tipo, eu não sei por que eu tô aqui, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, entre outras frases do senso comum aí, né? Então se você é essa pessoa, fica aqui nesse vídeo que você vai gostar desse conteúdo. Bom, essa frase aí é muito comum, né? Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Geralmente as pessoas dizem isso quando elas estão, de fato, com sensação de estar perdida, né? Perdida na vida. E frequentemente isso acontece porque a pessoa não consegue achar aquela coisa que a gente chama de propósito de vida, né? Então a pessoa não consegue achar um sentido, ela não consegue dar um sentido para a sua própria existência. E o ser humano que não consegue fazer isso, né, não consegue dar um sentido para a própria existência em geral, ele fica muito frustrado. É sobre esse assunto e como resolver isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou do assunto, deixa eu mudar a câmera aqui. Se você já gostou do assunto, eu vou pedir para você deixar o like aqui, porque a nossa missão é chacoalhar o planeta Terra, beleza? E se você compartilhar isso aqui com alguém que está precisando ouvir algo desse tipo aqui, aí sim a gente vai cumprir a nossa outra missão, que é virar o mundo de alguma pessoa de cabeça para cima, tá bom? Todo mundo virou o mundo de cabeça para baixo, a nossa missão é virar o mundo de pelo menos uma pessoa de cabeça para cima. Então, se você conhece uma pessoa que está precisando dar essa invertida na vida, manda esse vídeo para ela. Valeu? Feitas agora as ressalvas aqui de todos os vídeos, né? Esqueci de falar do se inscreva aí, então se inscreve aí no canal se você não for inscrito, mas vamos direto pro assunto. Então essa frase, né? Esse pensamento de estar perdido na vida, de não saber o que fazer, né? Isso é muito comum e também uma fonte de frustração muito grande na vida das pessoas. Frequentemente, essa ideia está atrelada à profissão, tá, da pessoa, está atrelada à vida profissional da pessoa. Só que isso não é uma regra, tá? Muitas vezes não tá. Muitas vezes a pessoa se sente perdida mesmo fazendo aquilo que ela gosta e justamente porque a profissão não tem não tem uma ligação direta com o seu propósito, né? Com o seu motivo de vida, com o seu sentido de vida, tá? A profissão, ela pode sim estar ligada a isso, mas não é uma regra. Então, quando a pessoa começa a pensar muito, né, nessa questão da profissão como um objetivo final de vida, né? Como o sentido da vida dela. Então, o sentido da vida dela é ser médico, o sentido da vida dela é ser advogado. Quando a pessoa começa com isso, né? Ela tá caminhando a passos longos pro abismo da frustração. Por quê? Porque, como eu já disse em outros vídeos aqui, a profissão, né? Ela é só um meio para obtenção de recurso, tá bom? Algumas vezes ela pode estar ligada à sua vocação, ao seu propósito de vida, ao seu sentido de vida, mas muitas vezes ela não está. Eu diria até que na maioria das vezes, né, a profissão não está ligada a isso. Os maiores filósofos, etc., trabalhavam com coisas totalmente diferentes da própria filosofia ou da psicologia, etc., tá? O trabalho deles, a profissão deles não estava necessariamente ligada com a vocação, tá? Por quê? Porque a profissão é só uma forma de obtenção de recurso. Esse recurso sim vai ser usado para cumprir o seu chamado, o seu sentido de vida, etc, tá bom? Então, primeira coisa, esqueça a ligação de profissão com o sentido da sua vida, tá bom? Se a sua profissão for ter a ver com o sentido da sua vida, você vai descobrir depois, tá? Você vai descobrir depois, mas não bitola a sua cabeça, né? Não bota aquele cabresto, assim, sabe? Cabresto é aquele negócio do cavalo que o bicho só consegue olhar pra frente aqui, que é justamente para ele não poder tomar outra decisão diferente da que o cara que tá guiando ele ali tá dando, né? Então,
Não coloque um cabresto em você mesmo, beleza? Porque se você começar a pensar nessa questão da profissão como a razão da sua vida, você vai se frustrar, porque toda profissão é frustrante. E por que é frustrante? Porque não passa de um jeito de obter recurso, tá? E muitas vezes você vai ter... Né, eu não gosto dessa palavra, mas você vai encontrar sorte ou revés na profissão, né? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, um cliente vai te processar, isso aí vai acontecer, então você vai se frustrar constantemente. Segunda coisa é o seguinte: pare de se fazer a pergunta, por que eu tô aqui? Tá? Para de fazer essa pergunta, para de se perguntar qual que é o sentido da sua vida, por quê? Quando você fica fazendo essa pergunta, você começa a tentar responder ela. Só que qual que é o problema? A resposta para essa pergunta não é conceitual. Não é dentro da sua cabeça que a resposta para essa pergunta tá. A resposta para essa pergunta está na realidade. Está na realidade da sua vida, tá? Então, segunda coisa é você parar de fazer a pergunta para si mesmo. Para de fazer essa pergunta para si mesmo, do porquê que eu tô aqui, qual que é o sentido da minha vida. Para de falar isso internamente. Por quê? Porque quando você fica com esse discurso interno muito grande sobre essa questão de propósito, o sentido da sua vida, etc., quando isso fala muito alto dentro de você, em geral, você para de observar a realidade e começa a achar respostas teóricas para esse problema. E aí você descamba pro lado negativo, porque se você tentar achar respostas teóricas fora da realidade, só dentro da sua cabeça, você vai acabar caindo na armadilha do profissionalismo, como eu já disse aqui, de achar que a sua profissão é o seu chamado, é a sua vocação, e não é, né? E você vai perder, né, a chance de observar a própria realidade da vida. E é aí que está a resposta dessa pergunta, a resposta do sentido da sua vida, tá? É na própria realidade, é dentro da própria circunstância. Então, para de se fazer essa pergunta internamente, começa a observar a sua vida, que isso vai te render mais frutos, tá? O Viktor Frankl, se você não sabe quem é Viktor Frankl, era um psicólogo, né? Enfim, ele era várias coisas, mas resumido, psicólogo, e ele foi levado para o campo de concentração, e ali ele não tinha mais nada para fazer, a morte era certa. Então o que ele fez? Ele achou o sentido da vida dele observando o comportamento das outras pessoas e registrando esse comportamento, né? Então ele começou a registrar como as pessoas se comportavam naquela circunstância de morte, na circunstância mais difícil que tem, que é a certeza de que vai morrer a qualquer instante, tá? Se você não sabe, nos campos de concentração as pessoas ficavam ali confinadas, né, aguardando a sua morte, porque eram feitos vários testes, etc. Enfim, você conhece a história, você sabe que é bem triste, tá? E o Viktor Frankl, então, fez esse registro, tá? E uma das frases mais célebres que ele tem é a seguinte: o homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que é a realidade da vida que o pergunta. Vou ler de novo. O homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que é a vida que o pergunta. Ele está falando exatamente desse problema que eu estou dizendo aqui. Quando a pessoa fica se perguntando qual o sentido da sua vida, em geral ela tende a cair em erros clássicos, né? Erros crassos, né? Que é aquela coisa do profissionalismo, né? A minha profissão é que é o meu motivo de vida, ou ela cai numa coisa mais vitimista, sabe? Ela fala, eu não sirvo pra nada mesmo, porque eu cresci no lugar tal, eu não tive dinheiro, eu não isso, eu não aquilo. Então, quando o cara fica se perguntando o sentido da sua vida, ele vai cair em erros, ele vai cair em armadilhas. E o que o Viktor Frankl fala é o seguinte: é a vida que te pergunta qual o sentido da sua vida, e não você que pergunta. O que ele está querendo dizer? Que a vida é que te dá o indício, é que te dá a dica do porquê você está aqui, e é ela que te indaga esta pergunta,
tá? É ela que vira para você, é as circunstâncias da sua vida que olham no seu olho e falam: o que é que você tá fazendo aqui? Tá? E a vida te faz essa pergunta porque ela sabe que é te indagando, te pressionando, te espremendo que você vai conseguir encontrar esse negócio chamado sentido da sua vida. Então, esqueça essa coisa de se perguntar o seu sentido de vida e comece a olhar para a vida e observar o que ela está te dizendo, o que as circunstâncias ao seu redor estão te dizendo, tá? Você não pode ignorar ou rejeitar a circunstância na qual você está inserido. Por quê? Porque se você rejeita isso, você está rejeitando a única... Você está rejeitando a única coisa que vai servir de material para a sua vida, né? Você não tem outras coisas para manusear na sua vida senão as circunstâncias na qual você está inserido. Então, se você rejeita essas circunstâncias, principalmente quando elas são adversas, quando você rejeita isso, você está rejeitando a única coisa, o único material que você tinha para alcançar o seu sentido de vida. Então, é dentro dessas circunstâncias mesmas que você tá, que você vai encontrar esse negócio, que você vai encontrar um sentido, tá? Mas para isso você não pode rejeitar a circunstância ruim, a circunstância adversa, mesmo que elas pareçam jogar contra você, tá? No fundo, nenhuma das circunstâncias da sua vida joga contra você, tá? Ela joga, na verdade, ao seu favor, mas para te ajudar, ela precisa te espremer, tá? Então, as circunstâncias, ela funciona como um balizador, certo? É a forma que Deus tem de te guiar pela vida, ok? Você fala: Vitor, mas eu não tenho livre-arbítrio? Sim, você tem o livre-arbítrio, só que você não pode cair no erro nem do determinismo e nem do livre-arbítrio total, como muita gente pensa. Então, você é livre para fazer as suas escolhas, sim, mas mas existe, né, sobre você uma certa determinação daquilo que você veio fazer aqui, tá? Então, o que são as circunstâncias? As circunstâncias são uma forma de Deus conduzir o seu caminho sem tirar o seu livre-arbítrio. Então, você pode a todo momento escolher o que você quer fazer da sua vida, certo? Mas essa escolha vai estar sempre balizada pelas circunstâncias na qual você está inserido, né? Então, eu quero que você, a partir de agora, saiba que você não pode fazer tudo o que você quiser na vida. Por exemplo, se eu quiser agora me teletransportar para Marte, eu não posso. Não tem como. Por que não tem como? Porque existem circunstâncias que me limitam, né? Eu não sei voar, eu não sei me teletransportar, portanto, as circunstâncias não deixam que eu apareça em Marte exatamente agora. Entende isso? Então, eu sou livre para escolher o que eu quero? Sou, mas eu sou determinado pelas circunstâncias da minha vida, né? E quando eu digo determinado, eu não estou dizendo que as circunstâncias, por exemplo, você está sem dinheiro, você vai continuar para sempre sem dinheiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as suas escolhas têm que condizer com essa circunstância, entende? Você tem que aceitar essa circunstância ruim que você tem e ver o que dá para fazer dentro dela para melhorar, né? E esse polimento que as circunstâncias te dá é o que vai fazer você alcançar o sentido da sua vida, tá? O Viktor Frankl alcançou o sentido da vida dele dentro de um campo de concentração diante da morte. Né? Você quer circunstância mais difícil que essa? Pois é exatamente ali que ele encontrou o sentido da vida dele. É isso que eu estou querendo te dizer. Se você rejeitar a situação na qual você está inserido, né, rejeitar assim internamente, se você ficar com aquele murmúrio, eu não quero isso, eu não nasci para isso, não sei o que, você vai perder as suas chances de encontrar o sentido da sua vida, tá? E você fala: tá, Vitor, mas eu caio numa circunstância adversa, eu não sei o que fazer, eu tô aqui agora, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Beleza, eu aceito que essa circunstância ruim que tá sobre mim
é uma forma de me moldar, de me guiar para o meu propósito de vida, só que eu não sei o que fazer. O que é que eu faço nessa situação onde me é tirado do chão, tá? E a resposta é o seguinte: quando você não souber o que fazer, faça o que é a sua obrigação. Então, observe nessa circunstância na qual você está inserido agora, qual é a sua obrigação. Você está sem dinheiro? Então, a sua obrigação é fazer 500 mil reais para trazer o sustento para sua família. Comece fazendo a sua obrigação. Esquece o seu propósito por enquanto. É no cumprir da sua obrigação que você vai descobrir a sua vocação, né? Falei em outro vídeo. Bati o dedo errado aqui na vinheta, mas tudo bem, né? Eu falei em outro vídeo que essa questão, né, de você fazer a sua obrigação, né, no momento de dificuldade, etc. E no caminhar do cumprir dessa obrigação é que você vai achar a sua vocação, né? E isso aqui é uma das coisas que mais pode abrir a sua cabeça ou abrir a cabeça de alguém que está passando nessa situação. Por quê? Porque se você ficar paralisado na circunstância adversa, pensando o que é que você tem que fazer, pensando por que aquilo veio sobre você, pensando por que aquilo aconteceu com você, você vai ficar estagnado. Porque você não consegue achar o sentido de uma circunstância olhando ela de fora, você precisa se incluir nela. Então, se você perdeu todo o seu dinheiro, a sua obrigação é ganhar R$1.000 para sustentar sua família. Começa fazendo a sua obrigação. Se você tá, sei lá, se você tá gordinho igual eu aqui, ó, a sua obrigação é começar a regrar a sua alimentação, certo? Então, se coloque na sua obrigação. E no cumprir dessa obrigação, você vai perceber que você meio que vai sendo guiado até que chega um momento que você vai falar o seguinte: eu não poderia estar fazendo outra coisa senão isso aqui que eu estou fazendo agora. Quando que você vai chegar nesse momento, né? Quando você estiver caminhando no cumprimento das obrigações do seu dia a dia. Então, não rejeite as suas obrigações e as suas circunstâncias. Elas estão aí para te guiar, para que em algum momento você pare e fale: realmente, era isso aqui que eu devia estar fazendo. Era isso aqui mesmo que eu estou fazendo agora, que eu tenho que fazer durante a minha vida. Nesse momento aí, é que você encontra o seu propósito. É quando você está fazendo aquilo que você sabe que tinha que fazer, né? Não há outro lugar que você tinha que estar senão naquele lugar que você está naquele momento, fazendo aquilo que você está fazendo naquele momento. Só que para isso, você precisa cumprir as suas obrigações, aceitar as suas circunstâncias e caminhar no fazer o que tem que ser feito, fazer o que é preciso para tocar a sua vida, certo? Senão você fica paralisado no mundo, ó, ilusório, tá? Tentando achar uma resposta conceitual para um problema que é prático, tá? Esse problema da sua vocação, do seu propósito de vida é um problema prático, é um problema que está na realidade da vida, tá? Não aqui no mundo dos pensamentos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai aparecer aqui um vídeo e uma playlist aqui do canal sobre estes assuntos que a gente fala aqui, beleza? Então, você se inscreve aí, clica no vídeo, clica na playlist para assistir mais vídeos. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.